Meu nome é Kaylee, e antes mesmo de entender o que era fracasso, eu já conhecia a sensação de não ser suficiente. Não houve um dia específico em que isso começou, nem uma frase única que tenha marcado o início dessa percepção. Foi algo construído aos poucos, silenciosamente, como uma rachadura fina que surge na parede, quando se percebe, já atravessou toda a estrutura. Eu cresci em uma casa cheia de vozes, mas raramente senti que alguma delas falava por mim ou comigo. Eu estava ali, sempre estive, mas era como se minha presença fosse um detalhe irrelevante, algo que não alterava o ambiente. Desde criança, aprendi a ocupar pouco espaço. Sentava direito, falava baixo, observava muito. Enquanto outras pessoas da família eram incentivadas a contar histórias, mostrar desenhos, falar de sonhos, eu recebia olhares distraídos ou respostas apressadas. Quando abria a boca para dizer o que pensava, quase sempre vinha um comentário que encerrava o assunto antes mesmo de ele começar. Não era agressivo, não era explícito. Era pior. Era aquele tipo de desinteresse educado que faz você se perguntar se o problema está na sua voz, nas suas ideias ou simplesmente em quem você é. Havia regras não ditas naquela casa, e eu aprendi todas sem que ninguém precisasse explicá-las. Aprendi que entusiasmo demais era visto como imaturidade. Que dúvidas eram sinal de fraqueza. Que sonhar alto sem um plano pronto era motivo de riso disfarçado. Eu também aprendi que existia um modelo ideal de sucesso, um caminho seguro, respeitável, que rendia elogios rápidos e orgulho imediato. E, mesmo sem entender exatamente por quê, eu sentia que esse caminho não era o meu. Isso me colocava automaticamente em desvantagem, como se eu estivesse sempre alguns passos atrás, mesmo antes da corrida começar. As comparações vinham de forma sutil, quase elegante. Nunca ouvi que eu era pior, mas ouvi muitas vezes que eu era diferente. E, naquele contexto, ser diferente nunca soava como elogio. Soava como aviso. Soava como algo que precisava ser corrigido. Aos poucos, comecei a medir minhas palavras, a engolir respostas, a guardar pensamentos. Descobri que o silêncio evitava conflitos, mas também me apagava um pouco mais a cada dia. À noite, no meu quarto, eu tentava organizar tudo o que sentia. Perguntava a mim mesma se eu realmente era confusa, se meus sonhos não faziam sentido, se talvez fosse melhor desistir de querer algo grande demais. Havia dias em que eu quase acreditava nisso. Dias em que o peso da invisibilidade parecia maior do que qualquer ambição. Mas, mesmo nesses momentos, algo dentro de mim se recusava a desaparecer por completo. Uma inquietação silenciosa, uma sensação estranha de que eu ainda não tinha mostrado tudo o que era capaz. Eu comecei a observar as pessoas com mais atenção do que nunca. Observei quem recebia incentivo e por quê. Observei como elogios moldavam comportamentos. Observei como o reconhecimento externo parecia definir o valor de alguém naquela família. E, enquanto observava, fui entendendo uma verdade desconfortável. Eu não seria validada por quem só enxergava sucesso quando ele vinha embalado da forma que esperavam. Essa constatação doeu, mas também trouxe clareza. Foi nesse período que parei de tentar provar algo para os outros. Não porque tivesse desistido, mas porque entendi que minhas batalhas seriam travadas em silêncio. Se ninguém acreditava, eu acreditaria. Se ninguém aplaudia, eu seguiria mesmo assim. Ainda não havia planos grandiosos, nem certezas sólidas. Havia apenas uma decisão íntima, quase imperceptível, mas definitiva: eu não permitiria que a falta de reconhecimento alheio definisse quem eu me tornaria. Naquele momento, eu ainda não sabia onde chegaria. Não fazia ideia de quão longo seria o caminho nem de quantas vezes eu duvidaria de mim mesma ao longo dele. Mas algo já estava claro: eu não era fraca por ser silenciosa, nem perdida por não seguir o roteiro dos outros. Talvez eu estivesse apenas me preparando, longe dos olhares, longe dos julgamentos, longe das expectativas que nunca foram feitas para mim. E, mesmo sem perceber totalmente, ali começava a história que ninguém naquela casa imaginava que eu fosse capaz de escrever. Com o passar dos anos, fui entendendo que, naquela casa, o afeto tinha peso, forma e critérios. Não era um amor que faltava completamente,
mas era um amor que precisava ser conquistado, sustentado e, principalmente, exibido. Eu via isso nos gestos pequenos, nos comentários soltos, nas conversas que ganhavam vida apenas quando giravam em torno de conquistas concretas. Bastava alguém mencionar estabilidade, reconhecimento ou bens materiais para os olhos brilharem, as vozes se animarem, os sorrisos surgirem com facilidade. E eu, mais uma vez, ficava à margem, tentando decifrar em que momento tinha perdido o manual que ensinava como ser valorizada. Aprendi cedo que havia perguntas que eram feitas apenas para cumprir protocolo. Perguntavam como eu estava, mas não esperavam uma resposta longa. Perguntavam o que eu estava fazendo da vida, mas logo interrompiam para contar algo mais interessante sobre outra pessoa. Aos poucos, fui treinada a responder de forma curta, objetiva, quase vazia, porque percebi que quanto menos eu dizia, menos me expunha ao julgamento. E o julgamento, mesmo quando vinha disfarçado de conselho, sempre deixava marcas. Havia uma expectativa constante pairando sobre mim, como uma sombra silenciosa. Esperavam que eu me encaixasse, que escolhesse algo fácil de explicar, algo que pudesse ser resumido em uma frase curta e respeitável. Quando isso não acontecia, o clima mudava. Eu sentia nos olhares, nas pausas longas, nos suspiros impacientes. Era como se eu estivesse sempre devendo alguma coisa, mesmo sem saber exatamente o que. E essa sensação de dívida emocional me acompanhava em todos os ambientes da casa. O mais difícil não era ouvir críticas diretas, mas perceber o contraste. Ver como o entusiasmo surgia espontaneamente para alguns, enquanto comigo tudo parecia exigir esforço. Eu precisava justificar escolhas, explicar interesses, defender ideias que mal tinham sido formuladas. Muitas vezes, me peguei pensando se o problema era realmente comigo ou se eu simplesmente não correspondia ao modelo de sucesso que eles admiravam. Essa dúvida se infiltrava nos meus pensamentos de forma persistente, corroendo a confiança que eu ainda tentava construir. Com o tempo, comecei a perceber que o amor ali vinha acompanhado de condições invisíveis. Era mais abundante quando havia resultados claros, quando algo podia ser mostrado, comentado, comparado. E eu, que sempre tive uma relação mais íntima com meus processos do que com meus resultados, acabava ficando para trás nessa lógica. Sentia como se minhas vitórias internas não tivessem valor algum, porque não eram mensuráveis, nem rendiam elogios imediatos. Houve momentos em que tentei me adaptar. Pensei em mudar o jeito de falar, de agir, de sonhar. Considerei escolher caminhos que não me animavam apenas para aliviar a tensão, para finalmente ouvir palavras de aprovação. Mas algo dentro de mim resistia. Uma sensação incômoda, quase física, me avisava que abrir mão de quem eu era não me traria paz, apenas uma versão ainda mais silenciosa de mim mesma. Foi nesse período que comecei a entender que a ausência de validação também ensina. Ensina a diferenciar expectativa alheia de desejo próprio. Ensina a reconhecer que nem todo ambiente está preparado para celebrar o que foge do óbvio. E embora essa compreensão tenha vindo acompanhada de solidão, ela também trouxe lucidez. Eu já não esperava ser compreendida, mas comecei a exigir de mim mesma coerência com aquilo que sentia. Dentro daquela casa, cercada por regras não ditas e afetos condicionados, algo começou a mudar lentamente em mim. Não foi rebeldia, nem confronto. Foi uma decisão silenciosa de parar de mendigar aprovação. Se o amor vinha com medidas e expectativas que eu não conseguia cumprir, talvez fosse hora de aprender a medir meu próprio valor de outra forma. E, mesmo sem anunciar nada a ninguém, eu comecei a me preparar para um caminho que, mais cedo ou mais tarde, me levaria para além daqueles limites invisíveis. Quando chegou o momento de escolher meu próprio caminho, percebi o quanto eu estava sozinha nessa decisão. Não houve aplausos, nem incentivo, nem aquela falsa empolgação que costuma acompanhar escolhas consideradas seguras. O que houve foi silêncio, seguido de perguntas atravessadas e olhares que pareciam pedir que eu desistisse antes mesmo de tentar. Eu sentia que, para eles, qualquer rota que não fosse óbvia era automaticamente um erro, e eu já estava cansada de ser vista como alguém que insistia em errar. Escolhi algo que fazia sentido para mim, ainda que fosse difícil de explicar. Não era uma profissão com nome bonito, nem um plano que pudesse ser resumido em poucas palavras.
Era um processo. Um aprendizado constante. Algo que exigia tempo, paciência e, principalmente, fé em mim mesma. Cada vez que tentava falar sobre isso, percebia o desinteresse crescer. As conversas morriam rápido, como se aquele assunto não merecesse atenção. Em certos momentos, ouvi frases ditas com um sorriso educado, mas carregadas de descrença, como isso é só uma fase ou uma hora você vai cansar. No início, confesso que essas palavras me abalavam. Havia dias em que eu mesma questionava minhas escolhas. Sentia medo de estar desperdiçando tempo, de estar apostando em algo que só existia na minha cabeça. As noites eram longas, cheias de pensamentos que não me deixavam dormir. Eu revivia conversas, imaginava cenários de fracasso, tentava prever até onde aquela decisão poderia me levar. E, mesmo assim, toda manhã eu acordava e continuava. Os primeiros tropeços vieram rápido. Erros que custaram dinheiro, decisões mal calculadas, oportunidades que não deram em nada. Cada falha parecia confirmar tudo aquilo que diziam sobre mim. Eu podia sentir o julgamento silencioso, mesmo quando ninguém falava diretamente. Era como se todos estivessem apenas esperando o momento em que eu admitiria que eles tinham razão. Esse peso me acompanhava, mas, estranhamente, também me impulsionava. Foi nesse período que aprendi a lidar com a frustração sem plateia. Não havia ninguém para dividir as pequenas vitórias nem para amparar as derrotas. Eu celebrava sozinha quando algo dava certo, e chorava em silêncio quando tudo parecia dar errado. Aos poucos, comecei a perceber que essa solidão forçada estava me fortalecendo. Cada dificuldade enfrentada sem ajuda me tornava mais resistente, mais atenta, mais preparada. Enquanto o mundo ao meu redor seguia caminhos previsíveis, eu mergulhava cada vez mais fundo no meu. Estudava, testava, errava, corrigia. Havia dias em que a exaustão quase me fazia desistir, mas havia algo maior me empurrando para frente. Não era orgulho, nem teimosia. Era a certeza íntima de que, se eu desistisse agora, passaria o resto da vida me perguntando quem eu poderia ter sido. Com o tempo, parei de buscar aprovação. Entendi que não adiantava tentar convencer quem já tinha decidido não acreditar. Passei a trabalhar em silêncio, concentrada, determinada a transformar aquele caminho desacreditado em algo sólido. Eu ainda não tinha resultados para mostrar, nem histórias impressionantes para contar. Mas tinha algo que nunca tinha tido antes: convicção. E foi assim, longe dos olhares atentos e das expectativas alheias, que comecei a construir algo que ninguém via. Um futuro que não se anunciava, não se explicava e não se defendia. Apenas se construía, dia após dia, enquanto todos continuavam achando que eu estava perdida. Em algum ponto do caminho, percebi que falar demais me enfraquecia. Cada explicação que eu dava parecia abrir espaço para mais dúvidas, mais julgamentos, mais tentativas de me encaixar em moldes que não eram meus. Então, sem anunciar nada a ninguém, eu parei. Parei de explicar meus planos, parei de compartilhar processos, parei de tentar ser compreendida. O silêncio deixou de ser consequência da exclusão e passou a ser uma escolha consciente. Ele virou meu escudo. Foi estranho no começo. Havia um impulso quase automático de justificar minhas decisões, de contar no que eu estava trabalhando, de provar que eu não estava parada. Mas toda vez que esse impulso surgia, eu me lembrava do cansaço que vinha depois. Do vazio que ficava quando minhas palavras caíam em ouvidos que não queriam ouvir. Então eu respirava fundo e guardava tudo para mim. Descobri que nem todo mundo merece acesso ao que estamos construindo. Enquanto por fora minha vida parecia igual, por dentro ela se tornava cada vez mais intensa. Minha rotina ganhou disciplina, meus dias passaram a ter propósito claro, ainda que invisível. Eu acordava cedo, estudava, trabalhava, errava, ajustava. Havia uma constância nova em mim, algo que nunca tinha existido antes. Não era empolgação passageira, era compromisso. Um acordo silencioso comigo mesma de não desistir só porque ninguém estava olhando. Percebi que o silêncio também me protegia emocionalmente. Sem comentários alheios, sem comparações constantes, comecei a escutar mais a minha própria voz.
Passei a confiar mais nas minhas decisões, a assumir meus erros sem culpa excessiva. Cada problema resolvido sozinho aumentava minha confiança de um jeito profundo, quase invisível, mas real. Eu não precisava mais que alguém dissesse que eu era capaz. Eu estava provando isso para mim mesma, todos os dias. As pessoas ao meu redor interpretaram meu silêncio da forma que lhes convinha. Alguns acharam que eu tinha desistido. Outros concluíram que eu estava perdida, sem rumo. Houve quem passasse a me tratar com uma espécie de pena educada, como se eu fosse alguém que ainda precisava acordar para a realidade. Curiosamente, isso já não me machucava como antes. Eu entendia que aquelas interpretações diziam mais sobre eles do que sobre mim. Havia dias difíceis, é claro. Momentos em que o peso de carregar tudo sozinha parecia grande demais. Nessas horas, o silêncio não era confortável, era pesado. Mas até nesses momentos eu aprendi algo. Aprendi a suportar, a esperar, a não tomar decisões movida pela ansiedade. Descobri que crescer de verdade exige atravessar fases em que ninguém aplaude, ninguém incentiva e ninguém valida. Só você sabe o quanto está custando. Aos poucos, comecei a gostar dessa invisibilidade estratégica. Ela me dava liberdade. Liberdade para errar sem ser observada, para acertar sem ser pressionada, para crescer sem interferências. Enquanto muitos falavam sobre planos, eu executava. Enquanto outros buscavam reconhecimento imediato, eu construía algo duradouro. E quanto mais eu avançava, menos sentia vontade de anunciar qualquer coisa. Foi nesse período que entendi uma verdade simples, mas poderosa: nem todo silêncio é vazio. Alguns estão cheios de preparo, de foco, de decisões firmes. O meu silêncio não era ausência de ambição, era concentração. Não era medo de julgamento, era indiferença a ele. Eu estava me fortalecendo longe dos olhares, aprendendo a sustentar minhas escolhas sem precisar defendê-las. Sem perceber, eu deixei de ser a pessoa que precisava ser vista para se sentir válida. Eu estava me tornando alguém que sabia exatamente para onde estava indo, mesmo que ninguém mais soubesse. E, protegida por esse silêncio escolhido, continuei avançando, certa de que o que eu construía ali, longe de todos, um dia falaria por mim. Enquanto eu aprendia a viver no silêncio, havia alguém que continuava a brilhar sob todas as luzes. Minha irmã sempre soube ocupar espaços, atrair olhares e transformar cada pequena conquista em um acontecimento. Ela falava com segurança, caminhava como quem tinha certeza de pertencer a qualquer lugar e parecia ter nascido com o dom de ser reconhecida. Quando entrava em uma sala, era como se tudo se organizasse ao redor dela. E, inevitavelmente, eu ficava em segundo plano, como sempre. Eu observava de perto como o entusiasmo surgia com facilidade quando o assunto era ela. Bastava uma novidade, um passo adiante, uma decisão tomada, para que todos se envolvessem, opinassem, elogiassem. Havia orgulho nas vozes, satisfação nos gestos, aquela alegria visível que eu conhecia bem, mas nunca experimentei da mesma forma. Não era inveja o que eu sentia. Era uma mistura estranha de aceitação e distância. Eu já entendia que aquele brilho não tinha sido feito para mim, e isso, de algum modo, me libertava. As comparações nunca vinham de forma direta, mas estavam sempre presentes. Eu percebia nos comentários soltos, nas perguntas feitas em tom casual, nas sugestões que surgiam sem que eu pedisse. Era como se minha trajetória precisasse ser constantemente medida a partir da dela. E, ainda que ninguém dissesse explicitamente, a conclusão era sempre a mesma: ela estava avançando, eu estava parada. Essa narrativa se repetia tantas vezes que parecia ter se tornado uma verdade absoluta dentro da família. O curioso é que, quanto mais ela mostrava conquistas, menos eu sentia vontade de mostrar as minhas. Havia algo profundamente desgastante em disputar atenção em um ambiente que já tinha seus favoritos. Eu preferia continuar invisível a entrar em uma competição silenciosa que nunca escolhi. Enquanto todos celebravam o que era visível, eu seguia investindo no que era sólido, mesmo que ninguém percebesse. Eu via como a segurança dela era alimentada pelo reconhecimento constante. Como cada elogio reforçava sua confiança, como cada aprovação validava suas escolhas. E, em contraste,
percebia o quanto a minha força estava sendo construída de outra forma. Não vinha de aplausos, mas de resistência. Não vinha de incentivo externo, mas de uma confiança interna que crescia devagar, sustentada por esforço e disciplina. Houve momentos em que me perguntei como seria se os papéis fossem invertidos. Se, por um instante, alguém se interessasse pelo meu caminho da mesma forma. Mas logo deixei essa ideia de lado. Eu já tinha aprendido que desejar o olhar de quem nunca olhou para mim era um desgaste inútil. Meu caminho exigia outra postura, outro tipo de maturidade. Exigia que eu me bastasse. Com o tempo, comecei a enxergar minha irmã com menos comparação e mais clareza. Ela não era minha inimiga, embora ocupasse o lugar que eu nunca tive. Ela fazia parte de um sistema que premiava certos comportamentos e ignorava outros. E eu, ao invés de lutar contra isso, escolhi sair do jogo silenciosamente. Não precisava competir para provar meu valor. Precisava apenas continuar avançando, do meu jeito. Assim, enquanto ela seguia sendo o orgulho exibido, eu me tornava a força que ninguém via. Enquanto os olhares estavam voltados para o brilho imediato, eu construía algo que não dependia de aprovação. E, mesmo que naquele momento ninguém percebesse, aquela diferença, entre aparecer e se preparar, começava a desenhar destinos muito distintos. O tempo passou de um jeito quase imperceptível, e eu aprendi que crescimento verdadeiro raramente faz barulho. Meus dias começaram a se organizar em torno de rotinas firmes, escolhas conscientes e metas que só eu conhecia. Enquanto muitos mediam a vida por anúncios e comemorações, eu media pelos problemas que deixavam de existir, pelas contas pagas sem aperto, pelas decisões tomadas sem medo. Nada disso rendia histórias interessantes para a mesa da família, mas rendia paz. E essa paz era algo novo para mim. Comecei a colher resultados que não pediam validação. Resolvi pendências antigas, ajudei a mim mesma quando ninguém estava disponível, fiz escolhas que exigiam coragem silenciosa. Havia uma satisfação discreta em perceber que eu já não dependia de ninguém para seguir adiante. Não era ostentação, nem pressa. Era solidez. Eu sabia exatamente o que tinha conquistado porque cada centímetro daquele avanço tinha passado pelas minhas mãos. Curiosamente, quanto mais minha vida se estabilizava, menos eu sentia necessidade de explicar qualquer coisa. As perguntas continuavam surgindo, sempre com o mesmo tom curioso e um pouco desconfiado, mas minhas respostas se tornaram simples, quase neutras. Eu não mentia, mas também não detalhava. Aprendi que nem toda verdade precisa ser compartilhada, principalmente quando ela ainda está em construção. Meu silêncio já não era defesa, era escolha estratégica. Passei a observar como as pessoas confundiam simplicidade com falta. Eu mantinha hábitos modestos, evitava excessos, escolhia discrição. Isso reforçava a ideia de que eu não tinha avançado. E, por incrível que pareça, isso jogava a meu favor. Enquanto esperavam que eu estivesse lutando para sobreviver, eu estava construindo uma base firme. Enquanto imaginavam estagnação, eu acumulava força. Houve momentos em que senti vontade de contar tudo, de finalmente mostrar que eu não era quem eles pensavam. Mas algo sempre me segurava. Não era medo. Era convicção. Eu queria que, quando descobrissem, não houvesse espaço para questionamentos, para explicações ou para tentativas de minimizar. Queria que os fatos falassem por mim, sem que eu precisasse levantar a voz. Nesse período, aprendi a lidar com o dinheiro de forma diferente, com responsabilidade e visão de longo prazo. Aprendi a planejar, a investir, a pensar além do imediato. Cada decisão era tomada com cuidado, como quem constrói algo que precisa durar. Não havia impulsividade, apenas estratégia. E, pouco a pouco, minha realidade foi mudando de forma tão consistente que até eu, às vezes, precisava parar e respirar fundo para perceber o quanto tinha avançado. O mais transformador, porém, não foi o que eu conquistei externamente, mas o que se fortaleceu dentro de mim. Eu já não me sentia menor ao entrar em uma sala. Já não precisava provar inteligência, capacidade ou valor. Eu sabia quem eu era e o que estava construindo. Essa certeza me acompanhava em silêncio, como uma força calma,
impossível de abalar com comentários superficiais. Assim, enquanto todos seguiam acreditando na versão antiga de mim, eu caminhava cada vez mais longe daquela imagem. Sem anúncios, sem aplausos, sem plateia. O que eu estava construindo crescia protegido pela discrição, amadurecendo no tempo certo. E eu sabia que, quando viesse à tona, não seria apenas uma surpresa. Seria uma virada impossível de ignorar. O convite para o jantar de Natal chegou como sempre, envolto naquela cordialidade automática que mais parecia um lembrete de obrigação do que um gesto de afeto. Quando li a mensagem, senti um aperto leve no peito, não de medo, mas de cansaço antecipado. Eu já conhecia o roteiro, a casa cheia, as conversas altas, as risadas calculadas, os comentários sutis que pareciam inocentes, mas nunca eram. Pensei em não ir, pensei seriamente em ficar onde estava, longe daquele cenário que tantas vezes me fez sentir menor. Mas, dessa vez, algo dentro de mim estava diferente. Não era desafio. Era serenidade. Passei os dias que antecederam o jantar com uma calma incomum. Não havia ansiedade, nem necessidade de ensaiar respostas. Eu não precisava preparar explicações nem justificativas. Escolhi minhas roupas sem pressa, não para impressionar, mas para me sentir confortável comigo mesma. Enquanto me arrumava, percebi que não estava tentando me proteger emocionalmente como antes. Havia uma firmeza silenciosa em mim, como se eu finalmente estivesse pronta para estar ali sem me perder. Ao chegar à casa da família, senti o peso familiar daquele ambiente me envolver. O cheiro da comida, as luzes, os enfeites, tudo remetia a memórias antigas, muitas delas carregadas de pequenas frustrações. Cumprimentei as pessoas, recebi abraços rápidos, sorrisos que misturavam curiosidade e avaliação. Alguns olhares demoravam um pouco mais do que o necessário, como se tentassem decifrar algo que não conseguiam enxergar. Eu retribuía com educação, sem esforço, sem expectativa. Sentei-me à mesa e observei ao redor. As conversas fluíam em torno de planos, conquistas, histórias repetidas com entusiasmo renovado. Eu ouvia tudo com atenção genuína, mas sem aquela sensação antiga de estar fora do lugar. Pela primeira vez, eu não me sentia uma convidada desconfortável na própria família. Eu estava presente por escolha, não por obrigação emocional. Houve momentos em que senti o olhar da minha mãe repousar sobre mim, avaliando, comparando, tentando encaixar minha imagem em alguma narrativa conhecida. Mas dessa vez, isso não me abalou. Eu sabia que eles ainda me viam pela lente antiga, pela versão que tinham criado e mantido por anos. E, curiosamente, isso não me incomodava mais. Eu não estava ali para ser compreendida naquela noite. Estava ali para ser inteira. Enquanto os pratos eram servidos e as conversas se intensificavam, percebi uma excitação crescente no ar, como se alguém estivesse prestes a anunciar algo importante. Sorrisos surgiam antes mesmo das palavras, e eu reconheci aquele clima que sempre antecedia comparações. Antigamente, isso teria me deixado tensa. Naquela noite, apenas respirei fundo e permaneci em silêncio, consciente de cada batida do meu coração, tranquila como nunca estive. Eu sabia, mesmo sem saber exatamente como, que aquela noite não seria como as outras. Não porque eu tivesse planejado um confronto ou uma revelação, mas porque eu já não carregava o peso de me sentir insuficiente. Algo estava prestes a acontecer, e, pela primeira vez, eu não precisava me preparar para me defender. Eu estava ali, inteira, firme, e em paz. E isso, por si só, já mudava tudo. Em determinado momento da noite, percebi a mudança sutil no tom das conversas. Era como se todos estivessem esperando a oportunidade certa para transformar aquele jantar em um palco. As vozes ficaram mais altas, os sorrisos mais ensaiados, e eu reconheci aquele clima que sempre antecedia comparações disfarçadas de celebração. Mantive-me em silêncio, levando o copo aos lábios com calma, observando como certos anúncios nunca eram feitos por acaso. Foi então que minha mãe falou. Não levantou a voz, mas não precisava. Havia orgulho demais em cada sílaba quando disse: sua irmã acabou de comprar uma linda casa. As palavras ecoaram pela mesa como um troféu colocado bem no centro, à vista de todos.
Os elogios vieram imediatamente, comentários animados, perguntas curiosas. Eu senti vários olhares se moverem em minha direção por alguns segundos, como se quisessem medir minha reação, confirmar se eu ainda ocupava o lugar esperado. Continuei quieta. Não por falta de resposta, mas porque não havia mais urgência dentro de mim. Eu já tinha aprendido que algumas pessoas só escutam quando querem, e que certas verdades ganham mais força quando não são ditas imediatamente. Enquanto todos celebravam, percebi o sorriso confiante da minha irmã se alargar, alimentado pela atenção. Aquela cena já tinha se repetido tantas vezes que parecia quase um ritual familiar. Então veio a pergunta. Direcionada a mim, sem disfarces. Quando você vai sossegar? Houve um breve silêncio após a frase, aquele tipo de pausa que antecede risadas constrangidas ou comentários adicionais. Eu senti o peso daquela pergunta, não como uma ofensa, mas como a confirmação de que, para eles, eu ainda era a mesma pessoa de sempre. Aqui estava atrasada. Aqui ainda precisava se encontrar. Sorri. Não um sorriso irônico, nem defensivo. Foi um sorriso tranquilo, nascido de um lugar que eles nunca conheceram. Olhei ao redor da mesa, vi rostos atentos, curiosos, alguns até impacientes. E então respondi, com a voz firme e serena, eu já sosseguei. Só não convidei ninguém que duvidasse de mim. As palavras saíram sem esforço, como se estivessem esperando há anos pelo momento certo. O efeito foi imediato. O sorriso da minha irmã vacilou, quase imperceptível, mas real. Minha mãe franziu a testa, confusa, como se tentasse entender o que eu quis dizer. O burburinho cessou aos poucos, substituído por um silêncio denso, carregado de expectativa. Ninguém riu. Ninguém comentou. Pela primeira vez naquela mesa, eu não era o assunto secundário. Eu tinha quebrado o ritmo sem elevar o tom, sem atacar, sem me explicar demais. Naquele instante, percebi algo poderoso acontecendo dentro de mim. Eu não estava buscando aprovação, nem tentando causar impacto. Eu estava apenas sendo honesta, sem medo das consequências. O desconforto que tomou conta da mesa não era meu. Pertencia a eles. Eu apenas observei, sentindo uma calma profunda, sabendo que aquelas poucas palavras tinham feito mais do que anos de justificativas jamais fariam. E, enquanto os olhares permaneciam fixos em mim, eu soube que aquele não era o fim da conversa. Era apenas o momento exato em que a história, finalmente, começava a mudar de direção. O silêncio que se seguiu parecia pesado demais para aquela mesa acostumada a ruídos, risadas e comentários constantes. Eu senti todos os olhares pousarem sobre mim ao mesmo tempo, não como antes, cheios de julgamento, mas agora carregados de surpresa e incredulidade. Respirei fundo e, com a mesma tranquilidade que havia guiado minhas palavras anteriores, completei o que precisava ser dito: eu comprei uma mansão. Não houve dramatização, nem pausa calculada. Apenas a verdade, colocada ali como um fato que não precisava de adornos. Minha mãe foi a primeira a reagir. O rosto dela mudou de cor lentamente, como se estivesse tentando reorganizar anos de certezas em poucos segundos. Os olhos se arregalaram, depois se desviaram, incapazes de sustentar o contato visual comigo. Pela primeira vez, ela não tinha um comentário pronto, nem uma crítica disfarçada de conselho. O silêncio dela dizia mais do que qualquer palavra. Eu percebi ali o peso das comparações que ela havia alimentado por tanto tempo se voltando contra ela mesma. Minha irmã permaneceu imóvel por alguns instantes. O sorriso confiante desapareceu por completo, substituído por uma expressão rígida, quase defensiva. Ela tentou dizer algo, mas as palavras não vieram. Aquela segurança que sempre a acompanhava parecia ter sido abalada não pelo que eu possuía, mas pelo fato de nunca ter suspeitado. O brilho que costumava envolver cada conquista dela agora parecia opaco diante de uma realidade que ela não viu crescer. Não senti satisfação nisso, apenas clareza. Cada um colhe o que escolhe enxergar. Os demais parentes reagiram em ondas. Alguns se inclinaram para a frente, curiosos demais para disfarçar. Outros desviaram o olhar, talvez lembrando de comentários feitos no passado, de julgamentos silenciosos, de risadas contidas.
Houve quem tentasse retomar a conversa, quem perguntasse detalhes, quem quisesse saber quando, como, por quê. Eu respondi pouco. Não porque não pudesse falar, mas porque já não precisava. O que era essencial já estava claro. Naquele momento, algo se ajustou dentro de mim. Não houve explosão de emoção, nem sensação de vingança. O que senti foi leveza. Como se um peso antigo tivesse sido retirado dos meus ombros. Eu não estava ali para provar nada, nem para humilhar ninguém. Eu apenas deixei que a verdade ocupasse o espaço que sempre foi dela, sem pedir permissão. Percebi então as consequências silenciosas daquela noite. Minha mãe, confrontada com seus próprios critérios, passou a me olhar de uma forma diferente, não exatamente com orgulho, mas com respeito contido. Minha irmã, acostumada a ser referência, precisou lidar com a ideia de que nem tudo é visível, nem todo sucesso faz barulho. E eu, finalmente, deixei de ser a filha que precisava explicar suas escolhas. Quando a noite chegou ao fim e as despedidas começaram, senti algo novo. Não era reconciliação completa, nem ruptura definitiva. Era equilíbrio. Cada um saiu dali com uma verdade para digerir. E eu saí com a certeza de que minha maior conquista não tinha paredes altas ou portões imponentes. Minha maior conquista foi ter aprendido a confiar no meu caminho, mesmo quando ninguém mais acreditava. Enquanto me afastava daquela casa, soube que a história que começou no silêncio também precisava terminar nele. Não por medo, não por ausência, mas por escolha. Eu não precisava mais ser vista para existir, nem ouvida para ser validada. Eu já tinha construído tudo o que precisava, por dentro e por fora. E, pela primeira vez, caminhei adiante sem carregar comigo nenhuma dúvida sobre quem eu era ou até onde eu poderia chegar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!